Olá pessoal, bem-vindos ao GS Biblical Outline e nós chegamos hoje na lição número 3 da revista Palavra e Vida. Vamos ao estudo? Nós estamos então hoje na lição número 3, texto base Isaías, do capítulo 7 até o capítulo 12. Cujo título é O Livro do Emanuel. Nós vamos agora ler o objetivo dessa lição, conjugar o temor dos tempos desafiadores com a esperança que temos com o advento do Senhor Jesus e destacar a conexão dos textos de Isaías 1:11 com Mateus 2:23 para aplicação na vida dos crentes hoje. Esse é o objetivo. Vamos tentar entender essa conexão destes dois textos, lembrando que Isaías 1:11 vem falando daquele toco, que ficou de uma árvore cortada, aquele toco que ninguém acredita, ninguém dá nada, e Mateus 2:23 falando então de Nazaré, uma cidade que ninguém também dava nada por ela, onde era mal falada. Então nós vamos ver a aplicação para a nossa vida na conexão desses dois versículos. Mas vamos iniciar então falando sobre o livro Emanuel, porque esses capítulos do 7 ao 12 chamado assim. São chamados de livro do Emanuel os capítulos 7 a 12 de Isaías, que tem por escopo repreender a nação por sua indiferença quanto ao plano de Deus de salvar, a promessa do Deus conosco de 7:14. Será o grande sinal para que Judá coloque a sua confiança no Senhor, e esse sinal garante ao mesmo tempo a libertação da dinastia davídica e o seu juízo histórico iminente. O juízo virá por meio da Assíria, fala no capítulo 8, mas a libertação e a glória virão pelo Filho prometido, capítulo 9, do 1 ao 7. O reino do norte, inimigo imediato, e a Assíria, inimigo futuro, serão derrotados, e o remanescente será trazido de volta, para desfrutar as glórias do reino do Messias e adorá-lo sinceramente. Estes capítulos de Isaías retratam de maneira clara o nascimento do Salvador Jesus, bem como a dimensão da sua grande obra e promessa futura de vida eterna. Do capítulo 7 ao 12, nós encontramos ali o título sendo chamado de Livro do Emanuel. Qual a finalidade, esse escopo, essa finalidade, esse alvo, essa intenção? É advertir a nação pela sua incredulidade, porque o povo dizia, temos uma promessa? Sim, temos, mas vamos fingir que não vemos, vamos fingir que ela não existe. E aí, diante disso, Deus manda Isaías profetizar e dá essa palavra de juízo, mas também de esperança para aqueles que crescem, aqueles que se arrependessem, aqueles que fossem obedientes ao Senhor. Tópico 1. Trata-se então o sinal do Emanuel. Está em Isaías 7, do 1 ao 12 e 7:6. É chamada de Guerra Sírio-Efraimita, o período que vai de 735 a 732 a.C. A questão central era como os países pequenos, como a Síria, Israel e Judá, iriam lidar com a iminente expansão dos assírios. Rezim e Peca, reis da Síria, e Israel, desejavam unir forças com Acais, rei de Judá, para impedir os assírios de avançarem, mas Acais recusa e então decidem marchar contra ele. A fim de encorajar o rei, no capítulo 7, do 4 ao 9, e fortalecer a sua fé, Isaías oferece um sinal que é recusado por Acais no 7:12. Pois havia decidido confiar em quem? Não em Deus, mas na Assíria. O Senhor, no entanto, lhe envia um sinal. Uma virgem iria conceber e dar à luz um filho, e chamá-lo de Emanuel. O nascimento virginal do Emanuel sempre gerou debate. Entre os estudiosos, o termo hebraico usado por Isaías significa mulher jovem, virgem ou não. Séculos mais tarde, a tradução grega chamada dos 70, ou a Septuaginta,
traduz o termo por partenos, que quer dizer virgem. A questão é a seguinte: em qual época o menino nasceu ou quando a profecia se cumpriu? No tempo de Acais, já que o sinal foi para ele, ou no Novo Testamento com o nascimento de Jesus? Os estudiosos, alguns dizem que foi para aquela época, mas outros chegam à conclusão de que Emanuel simplesmente se refere a uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus, é Deus conosco, o significado de Emanuel. Aqui fala-se de dinastia davídica, e em poucas palavras são os descendentes de Davi. Após a morte de Salomão, as 12 tribos que estavam juntas, unidas, elas se dividiram por questões políticas, sociais, por conta dos tributos, dos impostos. Então, essa divisão criou então o reino de Judá e o reino do norte. O reino de Judá foi o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, e o reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria. Então, o reino do norte e o reino do sul, eles eram praticamente inimigos. Por isso, a rivalidade dos judeus e samaritanos. Então, o juízo viria através do inimigo, da Síria, mas a libertação pelo Filho prometido, Jesus, o Messias, o Emanuel. Vamos então ao tópico 2, que trata sobre esse contexto ali de rivalidade, de reis querendo se unir, mas outros não concordando, como foi o caso de Acais, e aí os outros 2 reis quiseram ir contra ele, e ele de fato acabou perdendo porque ele confiou na Assíria e não em Deus. Medo e esperança, capítulo 8. A instrução de Deus a Isaías para escrever uma profecia em uma tábua, simbolizando que a mensagem divina é clara e deve ser registrada para que todos possam ver. Revela o juízo iminente do Senhor e serve como um testemunho contra a infidelidade do povo, que está lá no capítulo 8. O nome do filho do profeta aponta para o sinal de juízo, que virá e indica que a invasão da Síria será rápida e devastadora. A imagem é a de uma inundação que cobrirá toda a terra no capítulo 8, do 6 ao 8. O trecho do 8, do 9 ao 15, destaca que para aqueles que confiam em Deus, ele será um refúgio, uma rocha. A vitória do inimigo seria passageira. Afinal, estavam entrando na terra de Emanuel. E Deus estava com o seu povo e os libertaria no futuro pelo amor do seu nome. O exército de Senaqueribe, que era o rei da Síria, de fato, acampou em torno de Jerusalém, certo da vitória. Mas Yahvé os derrotou com um único golpe, está lá em Isaías 37. A parte final do capítulo 8 atesta que, apesar de todos terem rejeitado a mensagem de Isaías, isso não significava que o seu ministério fosse um fracasso. Os verdadeiros discípulos haviam recebido a palavra de Deus e, pela fé, o profeta poderia esperar que ela fosse cumprida. Como os salmistas, Isaías já aprendeu que muitas vezes na vida o que se tem a fazer é esperar no Senhor. A mensagem de esperança e redenção é evidente no capítulo 9. Após descrever a consequência do pecado e a invasão à Síria em capítulos anteriores, o profeta traz uma promessa de luz e restauração, anunciando a vinda do Messias. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Capítulo 9, versículo 2. Tempos tenebrosos e de medo seriam substituídos por tempos de alegria e descanso. Descanso e sossego. O verso 9:6 registra um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento. A descrição do menino aponta para a natureza divina e a missão do Messias, que trará um governo de paz e justiça. O príncipe da paz traria verdadeira restauração entre Deus e o homem. Síria e Israel queriam se unir a Acais, mas o rei Acais se negou. Ele preferia fazer uma aliança com a Síria, mas a Síria não viria a querer essa aliança. Então, Síria e Israel se voltam contra Acais, porque ele confiou na Síria e assim Deus não o abençoou, Deus não o aprovou e não o apoiou.
Nós temos então aí retratado a versão grega, que é chamada da versão dos 70, porque 70 sábios fizeram a tradução do Antigo Testamento, que estava em hebraico, para a língua grega, que era a língua atual da época. A língua grega na época era como o inglês hoje, uma língua praticamente mundial. E então, na Septuaginta, houve essa tradução para toda a Bíblia em grego, não só o Novo Testamento. Os estudiosos podem ter duas ou mais teorias e vertentes teóricas, mas o certo é que Emanuel só existe um, e é Jesus. Com a chegada triunfal e milagrosa da forma que ele veio, maravilhosa. No tópico 2, a gente vem falando de medo e esperança. Por quê? Porque aqueles que não confiavam só tinham medo nas suas mãos. E aqueles que tinham esperança eram aqueles que realmente acreditavam em Deus e queriam obedecê-lo. A instrução de Deus a Isaías alerta: juízo aos desobedientes e descrentes. E aos que confiam por crerem, o próprio Deus será, então, seu refúgio, esconderijo e proteção. Ele é o meu refúgio, meu esconderijo, minha proteção e a sua também, porque nós cremos, porque nós confiamos no Senhor. E não é porque rejeitam a sua mensagem, a sua pregação sobre Jesus, sobre o Salvador, que você fracassou. Não, você não fracassou. Espere no Senhor, foi o que Isaías fez. Ele pregou, muitos não ouviram, mas houve aqueles que ouviram, sim, aqueles que creram. E ele simplesmente esperou no Senhor, porque ele tinha uma fé que fazia ele acreditar num futuro que não está aqui na terra. E nós também não podemos acreditar e esperar aqui da terra, mas o que nós esperamos é um futuro muito maior, algo muito maior que está nos céus. Chegamos então no tópico 3, o Rei Novo do Senhor. Um ótimo trocadilho, né? O renovo e o Rei Novo, o nosso Jesus. O trecho de 9, 8 e 10, 34 registra as profecias contra o reino de Israel e a Síria. O conhecimento desse contexto ajuda a entender adequadamente a estrutura dos capítulos 11 e 12. O final do capítulo 10 é um contraste com o início do capítulo subsequente. Assim como se desmata e destrói uma floresta, o orgulho assírio seria destruído. Mas por quê? Porque eles se orgulharam de ser machado de Deus para disciplinar Israel. Mas do tronco da linhagem de Jessé nascerá um renovo. Isaías 11:1 é comumente atrelado a Mateus 2:23. A princípio parecem desconexos, pois suscitam perguntas pertinentes, já que texto profético nada fala sobre Nazaré, e o texto de Mateus nada fala sobre Jessé, que foi o pai de Davi. Teria Isaías profetizado errado? Teria o evangelista se equivocado na referência do Antigo Testamento? Se Jesus nasceu em Belém, por que é chamado de Jesus de Nazaré? Você já se perguntou sobre isso? Os autores bíblicos fizeram um jogo de palavras, difícil para nós, mas não para os leitores da época. A palavra no hebraico é netzer, que significa broto, descendente. E essa palavra rima e é raiz da palavra Netzaret. Nazaré significa o que é protegido, guardado ou separado. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1,46. A cidade era desprezada, assim como a família de Jesus e o próprio Filho de Deus. Não se pode desprezar ou ignorar os pequenos começos. Afinal, a grandeza do Senhor nem sempre se manifesta como a grandeza dos homens. A Bíblia nos revela algo precioso. Jesus é nazareno, não porque nasceu na pequena cidade de Nazaré, não. Ele é nazareno porque é o renovo, o broto, o rebento da árvore que foi cortada. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um renovo, um ramo, que de suas raízes dará frutos. A majestade do Senhor será revelada no Rei Novo de Deus, que restaurará a nação e manifestará seus feitos entre os povos. Está no capítulo 12, do 1 ao 6. Isaías 11:1 diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé,
pai de Davi, e das suas raízes um renovo frutificará. E Mateus 2,23 diz: E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, ele será chamado o renovo. Estava ali nas entrelinhas, revelado àqueles que creem. Não importa quem foi o machado, a Síria pode ter se sentido machado e ter sido o machado que cortou, porque Deus, o Todo-Poderoso, ele faz o milagre. E de onde não se via vida, não se esperava, só era um tronco cortado, Deus faz surgir a esperança, Deus faz surgir o Rei Novo, Jesus. Se Jesus nasceu em Belém, por que é chamado Nazareno? É a ligação, é o trocadilho, é o significado, porque ele é o rebento, é o renovo. Netzer é broto e Netzaré é protegido, separado. Nazaré era desprezada como o toco da árvore cortada. Ninguém queria saber, ninguém acreditava que iria dar certo. Mas de lá veio o Rei dos Reis, o seu Rei, e por isso você deve viver uma vida plena e confiante em Deus, porque Ele é o seu refúgio e é a sua fortaleza. O livro do Emanuel revela a forma como Deus cria e expressa o seu tipo de grandeza. Isaías descreveu um renovo no 4:2, que viria da linhagem de Jessé, pai de Davi. O Espírito do Senhor daria a ele o poder de liderar as nações e proporcionar paz a todos os que confiam nele, todos os que creem nele e o seguem. Até mesmo as bestas selvagens voltariam a ter harmonia, o povo de Deus cantaria de júbilo e celebraria a bondade e a salvação de Deus. Aqueles que colocam a sua fé no Senhor Jesus Cristo podem esperar por esse dia com grande alegria, com grande ansiedade. Será um dia maravilhoso em que a gente vai ver reinar a paz, porque Ele é príncipe da paz. Esse reino messiânico será dirigido pelo Espírito de Deus, dentro da mais absoluta justiça, e será um reino de paz, que era uma das maiores bênçãos que o homem antigo poderia ter. O conceito de Shalom, o que temos no livro do Emanuel, é um contraste evidente entre o reino do mundo e o reino do Senhor, entre o reino humano e o do Messias. Reinos humanos são marcados por crueldade, maldade, traições e violência. O reino do Senhor pela justiça, paz e contentamento indizível. O Rei Novo já está entre nós, Lucas 17:21, e que sob o seu reinado façamos convergir todas as coisas para a glória de seu nome e para a salvação de vidas. Por quê? Porque nessa conclusão, nós vemos que o livro do Emanuel mostra como Deus cria e expressa a sua grandeza pelo seu Espírito. Pelo seu Espírito liderará todas as nações e dará paz a todos, o povo de Deus. Esse reino messiânico do Nazareno, do ungido, do separado, será de justiça e de paz. E vemos com clareza o contraste entre o reino humano e o reino do Messias. O Rei Novo, o renovo, a esperança, não nesta terra, não nas mentiras, não nas coisas que vão passar, mas a palavra de Deus que não passará, a promessa dele que não passará e não falhará. Então nós temos a esperança desse renovo, dessa nova Jerusalém que já está entre nós, porque é o próprio Jesus Cristo. E ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Agora, para pensar e agir. Como a mensagem do Senhor Jesus tem gerado esperança em sua vida em meio a obstáculos e desafios? Como o contraste entre o reino mundano e o do Senhor impacta a sua vida de maneira que as suas ações e condutas convirjam para o conhecimento de Cristo e testemunho eficaz? Quais mudanças ou quais ações contundentes precisam ser implementadas em sua vida a fim de que o Senhor Jesus reine definitivamente? Pense, tenha a sua ação, o Espírito Santo vai te ajudar. Se você gostou desse estudo, compartilhe, deixa o seu like para que o canal possa crescer e outras pessoas também possam estudar a Palavra de Deus conosco. Espero que você tenha gostado de mais esse estudo. Deus abençoe.